Lori, ó, o Lucas falou. Não, perdão. Lucas Demarque Gomes falou que você fez falta, então vamos diretamente com você. Queria te perguntar, Lori, Donald Trump fala muito sobre a ameaça da China e da Rússia. Que se os Estados Unidos não tomarem a Groenlândia, a Rússia e a China vão tomar conta do território. De fato, Rússia e China são uma ameaça? Bem, acho que a questão, o objetivo da Rússia e da China não é tomar o território da Groenlândia, é reforçar a projeção delas no Ártico, né? O aquecimento global está criando novas rotas marítimas no Ártico e a Rússia tem uma posição muito privilegiada para explorar e abrir essas rotas, porque ela tem 42 navios quebra-gelo. Para você ter uma ideia, a China tem 5 e os Estados Unidos têm 3. Os dois estão adquirindo novos navios e tal, mas isso demora tempo, né? Leva tempo para fazer esses navios. Então, o Trump tem essa ideia de se aproximar da Rússia, distanciar a Rússia da China, não é? Não está funcionando. Ele entendeu que o Putin, né, ele tem uma... Primeiro, ele depende muito da China, né? E segundo, ele tem ambições próprias, né? Não vai virar um cliente dos Estados Unidos. E a Groenlândia, ela poderia, de acordo com o Tratado de 1951 entre os Estados Unidos e o Reino da Dinamarca, os Estados Unidos podem ter quantas bases militares quiserem. Já tiveram 17 nos anos 60. E retiraram essas bases, ficaram só com a base aérea de Thule, porque sentiram que não tinha importância estratégica naquele momento. Agora é verdade que tem, sim. Existe uma disputa pelo Ártico, mas, de acordo com esse tratado e também as relações excelentes, né, que até aqui entre Estados Unidos e Dinamarca, no âmbito da OTAN, realmente, do ponto de vista geopolítico, não haveria nenhuma necessidade de os Estados Unidos serem donos do território. O John Bolton, que foi conselheiro de segurança nacional do Trump no primeiro mandato, é um republicano de credenciais absolutamente inquestionáveis. Ele tem um CEPAC, ele tem um comitê de arrecadação próprio, né? Foi embaixador da ONU, na ONU, no governo de George Bush. Ele disse que a única pessoa para quem é psicologicamente importante ser dono da Groenlândia é o Donald Trump. Ninguém mais acha isso relevante, né? E é uma pessoa que entende desses assuntos. E eu concordo com o que vocês disseram, né, que não há interesse econômico. Esses minerais estratégicos, petróleo e gás que estão na Groenlândia, são muito caros de serem explorados. 80% do território da Groenlândia, que é a maior ilha do mundo, fica coberto de gelo o ano inteiro, mesmo no verão. Então, por que explorar isso lá, né, com uma logística tão complexa e tão cara? Não faz muito sentido. E o próprio Trump admitiu isso no discurso dele em Davos. Ele disse que não era por causa dos minerais, era da geografia, né? Então, acho que a gente tem que focar nisso realmente. E os analistas militares, em geral, concordam em duas coisas: que os Estados Unidos precisam aumentar suas bases lá e que a Europa, como membro da OTAN, os países membros da OTAN, precisam participar substancialmente dessa defesa e da construção do que o Trump quer fazer lá, que é a cúpula dourada, né, o Golden Dome, né, que é um sistema antiaéreo e tal, e não há razão para a Europa deixar isso nas costas dos Estados Unidos, realmente, se a Europa quer conter a Rússia, principalmente, e a China também. Então, acho que ele tem muita razão nisso, de que a Europa andou muito acomodada, né, se aproveitando muito desse papel de liderança dos Estados Unidos, que ficaram aí gastando 3,6% do seu PIB com defesa, enquanto países ricos gastavam 1% na Europa e tinham um welfare state muito melhor do que o dos Estados Unidos. Então, essa correlação, realmente, o Trump tem razão. E, aliás, essa é uma visão antiga já nos Estados Unidos. Barack Obama dizia isso, o Bush dizia, o Joe Biden, todo mundo nos Estados Unidos pensam dessa forma. Agora, o Trump resolveu
obter essas concessões, né, fazer essas pressões de uma forma bem mais virulenta do que os presidentes anteriores. E faz parte do acordo. Esse acordo que está sendo desenhado, que começou com essa conversa entre o Trump e o Mark Rutte, o secretário-geral da OTAN, inclui a Europa fazendo um esforço maior na defesa do Ártico, potencialmente participar do Golden Dome e aceitar um acesso maior, né, dos Estados Unidos à Groenlândia, e que os Estados Unidos tenham o poder de veto sobre a exploração das riquezas da Groenlândia por parte da Rússia e da China. Isso foi conversado entre o Rutte e o Trump. Não tem nada escrito ainda, né? Então foi só uma conversa. Pois é, a gente volta ao que a gente estava conversando no episódio passado sobre o uso da força, né? Essa lógica de Donald Trump. Só para complementar o que o Américo Teco estava comentando, que não é só uma especulação sobre essa obsessão de Trump por legado. Fontes que conversaram com a agência de notícias Reuters disseram que Trump está, de fato, ligado, esse desejo pela Groenlândia está ligado ao desejo de construir um legado, ampliando o território dos Estados Unidos da forma mais significativa desde 59, quando o Alasca e o Havaí se tornaram o 49º e o 50º estados americanos sob o governo do republicano Dwight Eisenhower. Então, Donald Trump tem essas ambições, né? E o que o Ian Bremmer, até da Eurasia, estava falando é que não existe mais a lógica de potências regionais ou de um mundo multilateral. Existe uma lógica muito simples hoje ligada a Donald Trump, que é: se o alvo é mais fraco, ele é um potencial alvo. Então, se existe algo o governo americano pode assumir, porque não tem força para defender, pode ser um potencial alvo, né? Então é o que aconteceu, por exemplo, com a Venezuela, e é como eles enxergam agora o que está acontecendo com a Groenlândia. O próprio Stephen Miller, que é um dos grandes arquitetos dessas ideias, né, que estão rodando por trás de Donald Trump, falou sobre isso e falou que o mundo hoje ele é regido pela força, de fato. Scott Bessent, o secretário do Tesouro americano, ele também falou: a Europa é fraca, os Estados Unidos são fortes, e a gente vive nessa lógica da força, né? E aí isso tem a ver com que o Israel